uma vez estamos com as portas do Saramban abertas para convidar vocês para mais um bate-papo sobre literatura coreana. Hoje vai ser um daqueles episódios um pouquinho diferente, em que a gente não recebe nenhum convidado, somos só eu e Bruna. E claro, vocês aqui com a gente, espero que vocês fiquem com a gente até o final, comentem depois, participem. A gente também quer saber o que vocês acharam desse livro. Que a Bruna vai, acho que, apresentar um pouquinho aí. Que livro que vai ser hoje, hein? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna. Hoje a gente vai falar de Aos Prantos no Mercado, parte 2, né? Então a gente já tem um episódio sobre o livro com a Eng Lee, que foi a capista. E agora a gente vai aprofundar essa obra e torcer para que não seja um Aos Prantos no podcast, né? Porque, sinceramente, esse daqui provoca coisas na gente, certo? Mas para quem não leu e tá aqui caindo de paraquedas, a gente vai contextualizar a obra, mas lembrando que vai ter spoiler, a gente vai entrar em muitos detalhes aqui, então se você se incomoda com isso, já tá aí sendo avisado. Mas, bom, Aos Prantos no Mercado basicamente conta a história. Na verdade, é a Michelle, que é a própria autora, que conta uma parte da vida dela, que é quando a mãe dela falece de câncer e ela vai reconstruir a história e a relação com essa mãe. E a gente vai acompanhar, então, esse fragmento da vida dela. E ela vai, então, pegar muitas das memórias dela, ressignificar também muitas coisas e mexer com os nossos sentimentos, não é mesmo? Gente, então a gente pode classificar esse livro meio como autobiográfico, né? Sim. E ele é um livro de memórias, ele é considerado, né? Isso. Ela traz bastante isso aí, vai pegar desde o período aí que ela descobre, né, a doença, então todo o período do tratamento, que a gente sabe que infelizmente o câncer é uma doença que tem essa barra de passar por esse período, assim, na maioria dos casos, né? Às vezes descobre tarde demais e não dá nem tempo de fazer nada. Mas, geralmente, tem essa fase de tratamento e de desgaste emocional que envolve toda a família, né? Então, ela resgata muito isso no livro, né? Eu fiquei muito impressionada, assim, a forma como ela conseguiu colocar isso de uma forma, assim, tão, assim... vamos dizer, bonita, porque ela tem uma escrita muito, assim... É engraçado até a gente pensar que esse é o livro de estreia dela, né? Exato. E por enquanto único. É surpreendente mesmo. É surpreendente, porque é muito bem escrito. Só que, assim, uma coisa que eu fiquei também bem, assim, chocada. Eu falei, gente, como que ela lembra de tudo isso? Porque, assim, são muitos detalhes. Então, assim, eu acho que não só a questão da memória, mas ela também fez uma boa pesquisa aí pra trazer tudo isso pra gente, de acordo com as coisas que ela lembrava. Uhum. E, assim, é um super mergulho na cultura coreana em si e em como a vida dessas pessoas, dos coreanos que estão na diáspora, né? Exato. Tem até... Eu não sei, assim, aprofundar muito, mas... tem uma tendência hoje de chamar esses tipos de livro, de memórias e tudo, como uma autoficção. Então aí entra um pouquinho isso de talvez ela tenha inventado uma coisa ou outra para fazer a verossimilhança, né? A verdade ali como um todo. Sim. Acho que faz sentido, porque realmente ela dá muitos detalhes de... naquele dia comemos tal prato e de acompanhamento tinha isso e aquilo, sabe? São muitos detalhes. É um requinte, assim, que eu falo, meu Deus, essa pessoa é um computador. Porque pra lembrar de tudo isso, ou ela tava no Big Brother e a gente não sabe, né? Tem toda gravada. Exatamente. Exatamente. Bom, assim, então, gente, a gente separou alguns pontos aqui que chamaram a nossa atenção. A gente vai passar por eles e comentar um pouquinho. E fiquem também à vontade para depois comentar com a gente o que vocês acharam, se vocês já leram o livro ou não, e etc. Aliás, lembrando que para quem ainda não leu o livro, se quiser comprar o livro, a gente vai deixar o link da Amazon, né, do nosso afiliados, para comprar na descrição. E aí, comprando por esse link também ajuda a gente, né, que a gente tá aí caminhando para fazer cada vez mais episódios para vocês, mas a vida é difícil, né? Precisamos aí de um money. Então tá. Bom, gente, assim, um primeiro ponto que eu acho que a gente pode tratar aqui, e que tá muito na capa, é a questão da comida com a memória, né? Então, a Michelle, ela vai resgatar muitas das memórias dela com a mãe por meio da comida, por meio da culinária. E, para começar, eu com os meus trechos, né? Eu peguei um aqui só pra dar um gostinho do que quando a gente está falando dessa relação comida-memória para ela, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer, ó. É um trecho, tá no final, é assim, ó. Eu estava buscando, quando preparei doenjang-jjigae, chachu, que são pratos coreanos, tá? Desfazendo psicologicamente aquilo que eu sentia ter sido minhas falhas como cuidadora.
da mãe, né? Preservando uma cultura que no passado tinha parecido tão embrenhada em mim, mas que agora parecia ameaçada. Então, acho que a gente já começa aí com um relato forte dela, que é essa retomada da culinária coreana para resgatar essas raízes e talvez para redimir a culpa que ela sente quando a mãe, de fato, falece, né? Uhum. Outra coisa que é interessante é que desde o início do livro ela já fala um pouco disso, né? Que como a comida era uma das poucas coisas em que ela e a mãe dela concordavam. Então, assim, era aquele momento que elas tinham essa cumplicidade de escolher os pratos, de apreciar junto. Então, naquele momento, ela sentia assim, nossa, eu faço parte, sabe? Sim, sim. E também a própria mãe reforçava isso, né? Porque a mãe falava muito que na hora que ela comia era a hora em que ela mostrava que ela era verdadeiramente coreana. É verdade. Não é? É verdade. E tem um ponto também muito legal, assim, que é o quanto que a culinária influencia as nossas memórias, né? Então, assim, aqui a gente tá falando de culinária coreana porque é o caso da Michelle, mas eu tenho certeza que nós aqui, que não temos nada coreanas, também temos isso. Com certeza. E todo mundo tem um pouquinho, faz parte meio que da nossa humanidade, sabe? Eu acho que desde o momento em que o ser humano, né, lá, Homo erectus, Homo sapiens, sei lá, conseguiram encontrar o fogo, né? Descobrir o fogo e cozinhar, de fato, eu acho que a partir daí essa questão da comida enquanto socialização, enquanto espaço para se reunir, para partilhar, é muito forte. Uhum. Então a gente já começa com um tema que mexe muito com a gente. Então, acho que por isso que o livro impacta muito, mesmo a gente não tendo passado por isso, ou a gente não tendo comido nenhuma comidinha coreana, nada, a gente também sente isso, né? Porque somos humanos. Até porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma ascendência coreana, nada, não tem nada a ver com isso. Mas, por exemplo, eu consigo também ver na minha própria vida essa questão da comida e da afetividade e do relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe faleceu em 2015. E como a Michelle fala no livro, que ela buscava coisas que reconectava ela com a mãe dela, com esses momentos. Uhum. E eu também sinto isso, porque, por exemplo, tem muita coisa que, assim, eu e minha mãe, a gente tinha muito os gostos parecidos com comida, né? Porque eu como de tudo, as minhas irmãs são um pouco mais frescas. Então, a minha mãe sentia prazer em preparar certos pratos pra mim, porque ela sabia que eu ia comer com ela. E as minhas irmãs, né, torciam o nariz. Que bacana. E são coisas que até hoje eu não como mais, porque só minha mãe fazia, sabe? Então, assim, eu consigo ver como ela vai no mercadinho para resgatar essas coisas, sabe? Porque Entendi. eu também sinto essa falta. Ninguém mais faz como ela fazia, sabe? Até quando eu morei com a minha tia, às vezes eu comentava. Eu falava, nossa, minha mãe fazia tal coisa, nunca mais eu comi. Uhum. E aí ela, uma vez, tentou fazer e tal. Não fica igual, né, gente? Sim, sim. Mas, assim, é isso. É de você sentir que você perdeu isso, sabe? Uhum. A comida é uma forma de mostrar também onde está essa perda, essa ausência. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu acho que a comida tem muito esse lado de... tem até... Peraí. Calma. Tem uma frase, acho que é do Santo Agostinho, se eu não me engano, eu acho. Que ele fala que a comida é o estômago da alma. É alguma coisa assim. Depois eu posso pesquisar e a gente coloca na descrição. Não. A memória é o estômago da alma. Então, o que ele dizia era que... assim como a gente come... E o sabor, ele tá ali na boca e depois ele desce e vai pro estômago e fica guardado lá, a memória é a mesma coisa. Então, a gente tem ali a socialização, você e sua mãe, eu e meus pais, meus avós. E aí, conforme aquilo vai passando, fica a memória. E para resgatar isso é muito fácil. Sim. Não volta igual, mas volta a memória, a lembrança, a saudade. Então, a gente está tratando aí de um tema muito intrínseco, né? Muito visceral. Há alguns pratos, assim, que a gente consegue fazer, né? Até porque a gente ajudava ela, né? Também, né? Uhum. Então, assim, algumas coisas a gente consegue reproduzir igual ela fazia. Então, quando a gente se junta e vai fazer, não tem como a gente não voltar naqueles dias em que a gente fazia junto com ela. Entendo. Sabe? Uhum. E aí a gente lembra porque ela... Imagina, gente, nós somos em casa 6 filhos. Então, a comida para um batalhão, né? E aí, a gente sempre lembra que ela falava... Nossa, dá um maior trabalhão de fazer isso aqui. Depois vocês vão comer e vai acabar em 1 segundo. Uhum. Ninguém nem vai ver. E não, sabe? Então, toda vez que a gente se junta na cozinha e vai fazer... Vem tudo isso. Vem tudo isso. São momentos, assim, que
depois de um tempo, a gente consegue ter essa lembrança, rememorar, até com alegria, né? Então, assim... O tempo é um aliado nesse sentido, aliado, né? Sim. E também tem uma coisa que eu percebo muito na minha avó, principalmente. Ela vai estar ouvindo isso, ela vai saber. Que é o estado da pessoa ao cozinhar aquilo, né? Então, a minha avó, ela projeta muito como ela sente para a comida e eu acho isso lindo, assim. Então, quando um prato tá maravilhoso, ela fala, tá cheio de beijinho, de muito amor. Ai, que fofa. É muito fofa. Então, isso também é muito bonito, né? Acho que essa ligação entre os sentimentos, a comida e a memória que a gente tira com isso é uma das maiores potências, eu acho, enquanto seres humanos a gente pode fazer. Isso que você falou é bem engraçado, porque o que eu me lembro é exatamente isso. Ela reclamava, porque tô aqui fazendo, tô me desgastando aqui, e vocês vão acabar com tudo em um segundo. Mas era a maior alegria dela. Exato, de fazer e de ver a gente depois comendo com tudo, prazer, né? e comendo tudo, sabe? É engraçado, mas era o jeito dela, né? De falar da situação. Cada um com o seu jeitinho, sim. Muito legal. Quer falar mais alguma coisa sobre... Desculpa, eu te cortei. Da comida? Não, era só que, assim, agora passando um pouco mais para a questão geral, é interessante como, para quem não conhece culinária coreana, esse livro é um deleite, porque ela explica vários pratos, ela fala das sensações, ela fala de curiosidade sobre aqueles pratos. Sim. Até, por exemplo, a questão do polvo. O nakti. Nakti, porque é uma das questões aí que ficaram fortes para ela numa das primeiras visitas que ela fez, né, a Seul, e quando ela descobriu, assim, que comer comidas coreanas era, assim, um ponto que era muito favorável para ela como identidade, né? Como essa questão da sociabilidade, de se sentir parte. Foi comendo polvo. Que é um polvo que fica se mexendo, gente. Depois vocês pesquisem, é muito legal. Eu tenho vídeo, porque eu comi quando eu fui pra Coreia, né? A gente vai, acho que, compartilhar, né? Depois eu compartilho o vídeo. Sim. Então, assim, esse livro é para ler, eu diria, para ler em casa ou em lugares reservados, assim, porque ele mexe muito, como a gente já começou aqui, mexe muito com nossas memórias e talvez alguns demônios ali que nos habitam, mas também é um livro que tem que ir pesquisando esses pratos, porque ressignifica muito o que ela tá falando, né? Quando a gente entende, por exemplo, ela fazendo lá o chakchuk, né? Que é o mingau de pinhão, né? De pinola, né? Acho que é isso. E aí, eu não sabia, assim, a imagem. Eu fui pesquisar como que se faz. Gente, é lindo, assim. Ela vai descrevendo e quando você vê visualmente a coisa, é belíssimo. Então, esse processo todo que ela também vai descrevendo, é muito legal a gente pesquisar para realmente mergulhar ali naquela memória dela. Outro também que ela coloca no livro e que a gente pode até fazer uma analogia à própria história. É o kimchi, né? Exato. É o fato da questão da fermentação. Maravilhoso. Porque ela fala que ela foi aprender a fazer o kimchi e tem toda essa questão da fermentação. E ela achava que era essa coisa de apodrecer, né? E como se fosse uma deteriorização, uma morte. E aí ela entende que, na verdade, a fermentação vai fazer um renascimento, né? Da selga, né? Sim, é uma ressignificação. E aí é o que ela pensou depois em coletar essas memórias e transformar isso em algo que fosse significativo, não só para ela, mas acabou sendo pro mundo, né? Porque virou um livro, virou álbum, né? Virou músicas, né? Porque também, para quem não sabe, a Michelle, ela tem uma banda, que é a Japanese Breakfast, que também é uma banda de rock, né? Alternativa, assim. E a banda também despontou depois que ela fez o álbum Intimista, né? Sim. Que foi pós a perda da mãe. Pós a perda, sim. E aí ela coloca isso, né? Que pegar todas essas memórias, todos esses momentos que ela passou com a mãe dela, que também tem uma história um pouco traumática, né? Também. E transformar isso em algo foi uma forma de ressignificar, né? De passar por essa fermentação e trazer um novo recomeço, né? Uma forma também, acho, dela conseguir lidar com essa perda. Verdade. Né? A arte como aí você servindo falou, como aliada, né? com esses demônios, né? Porque a gente vai ainda entrar em mais detalhes da história de como ela se sentia culpada, né? Sim. A gente vai entrar nisso e é pesado. Sobre o
o kimchi, eu percebi, tá no final também, o último prato que ela descreve pra gente, é o kimchi, então acho que fechou com chave de ouro. E tem uma parte que ela fala que ela ficou fazendo tanto kimchi, todo mês, eu acho, que a casa ficou com cheiro de kimchi. Gente, coisa mais linda! É um mergulho que ela teve, foi a imersão completa nessas raízes dela, né? E essa reconexão ficou palpável, né? Ficou pro olfato, pro paladar, pra vida dela. E tem um outro momento que eu não vou saber dizer exatamente em que parte do livro foi, mas eles se mudam, né? Depois que a mãe morre, ela e o Peter, né? Que é o noivo, esposo. Marido. Isso. Eles casaram, a mãe Eles se casaram, viva. isso, é verdade. E aí, eles se mudam e depois eles voltam pra essa casa e ela vai, acho que no porão, assim, e tem alguns recipientes onde a mãe guardava kimchi. E ela falou, gente, mas isso aqui não é kimchi, né? Aí, quando ela foi abrir, eram fotografias. Então, outra imagem belíssima, porque eu pensei, assim, o que me veio nessa hora foram realmente as fotografias físicas, né, reveladas, com um cheiro ainda daquele kimchi e essas memórias sendo guardadas em um lugar onde é a essência da cultura coreana, que é o kimchi. Sim. Então, essas imagens foram muito fortes para mim e acho que estão muito atreladas a essa ideia de memória, culinária, afetividade, tudo muito junto. E maternidade, né, também. Isso. Vamos passar então para o próximo tópico que a gente acha que é gritante nessa história, que é a maternidade, de um modo geral. Mas acho que a gente pode aqui se ater um pouquinho à questão da maternidade coreana. Verdade. Sim, vamos nessa. Porque a gente vê que a Michelle, ela teve muitos atritos com a mãe, né? Vamos lembrar aí que a mãe era coreana e o pai americano. Então, a Michelle, ela nasceu em Seul, mas ela, com 1 aninho, já veio para os Estados Unidos, né? Então, ela nasceu em 89, já veio para os Estados Unidos e cresceu nos Estados Unidos. Uhum. Mas a mãe dela trazia toda essa... interiorizado, né? Essa questão cultural coreana. E, assim, mesmo ela tendo sido criada nos Estados Unidos, trouxe isso para a vida dela, né? Então, de certa forma, ela tinha esse conflito, né? Uhum. Com a mãe, muito, eu acho, por isso. Por questão de... a cultura, né? Em conflito, em contato. Porque não que ela não pertencesse à cultura coreana, ela pertencia. Mas ela também pertencia à americana. Sim. Então, isso entrava em conflito. Porque dentro de casa era uma coisa. E na escola era outra. Sim. Né? Ela observava o convívio das colegas com as mães... E ela não se sentia uma filha amada, por exemplo, né? Uhum. Ela sentia que a mãe estava sempre pressionando ela. Sim. Né? Tem até um trecho. Você me fez lembrar, deixa eu ver se eu... acho que eu botei aqui. É um trecho em que ela fala desse amor da mãe, que eu acho que Também se liga... anotei isso. Boa, né? Que eu acho que se liga muito ao amor de uma mãe coreana, assim. O amor dela era... Esse mesmo. Olha o trecho, gente. O amor dela era mais do que inflexível. Era brutal, com força industrial. Um amor enérgico que nunca dava espaço para nem 1 centímetro de fraqueza. Era um amor que via o que era melhor para você 10 passos adiante e não se incomodava se doesse feito inferno no intervalo. Quando eu me machucava, ela sentia com tanta profundidade que era como se fosse a sua própria aflição. E aí, uma outra parte, ela fala: minha mãe sempre tentava me levar a ser a versão mais perfeita de mim mesma. Difícil, não? Ai, gente. Isso sabe o que me lembrou também, esse momento, desse trechinho? Eu também selecionei esse trechinho. Napum no Ma. Exatamente. Que é o drama que teve esse ano, né, da Netflix. Um drama coreano, que em português o título ficou como... Acho que em português não teve. Não colocaram. É só em inglês, né? The Good Bad Mother. The Good Bad Mother. Isso. Não é? Isso mesmo. Gente, assistam. É muito bom. E isso aqui define esse drama também. Porque essa mãe fazia isso. Ela queria a melhor versão dele, não importava como. Sim, porque ela mesmo sofreu muito. Sim. Assim como a mãe... Assim como a mãe da Michelle. Ela sofreu muito e ela não quer o mesmo pro filho. No caso aqui, pra filha. Então, é esse amor que não é muito compreendido. E aí a Michelle só vai compreender isso de fato, infelizmente, quando a mãe falece e ela vai rememorar isso, que me parece, né? E essa busca pela versão perfeita não é que ela queria que a filha, sei lá,
se tornasse uma advogada. Também, mas ela queria que, tipo, a filha fosse o melhor que ela poderia ser. Mas isso é do jeito um pouco mais... Exato. E de um jeito um pouco mais brutal, digamos assim, né? É porque a gente entra naquele ponto, né? Nem sempre o que você acha que é o melhor é o que eu acho que é melhor. É muito relativo, né? Sim. Então, assim, acontece muito isso. Das vezes, os pais quererem que os filhos cumpram seus sonhos. Mas o sonho era seu, não era dele. E aí, como fica, né? Como fica assim? Esse conflito. Uma coisa que eu também acho muito interessante... um pedacinho que eu grafei também. Que ela fala, que a Michelle fala... qual é o problema dela querer ter rugas, né? Que isso vai lembrar de que ela viveu, porque isso também era uma questão, né? A mãe dela queria que ela cuidasse da aparência, da parte estética e tal. E a Michelle via isso, acho que essa alma dela artística também, né? Desde cedo ela sempre via que até as rugas, as marcas que você vai carregar na vida mostram que você viveu. E se você não experimentar a vida, quem vai ser você? Sabe? Sim. E aí a gente entra nesse ponto da maternidade, que a mãe queria poupar ela de tudo. Aí tem também um trecho em que ela fala que quando uma vez ela foi usar, a mãe comprou uma bota para ela, e quando ela foi usar, a bota já estava macia. E por que já estava macia? Porque ela já tinha, Porque a mãe tinha usado a bota por uma semana dentro de casa para a bota maciar. Então você vê a que ponto chega de querer poupar o filho do sofrimento. Sim. E é bonito, gente, mas Mas na prática... Né? Na prática, o que isso vai gerar, né? Sim, é bom. Porque no caso delas, né, gerou um conflito ali geracional de anos, né? Porque você está evitando a própria pessoa, ela tem que lidar com as frustrações da vida, né? Sim. Senão, como é que ela vai amadurecer até, né? Isso é uma questão, assim, bem complicada. Porque até eu fiquei pensando numa coisa que eu li esses dias. No Twitter. Não, é que agora eu não sei mais se fala Twitter. Né? Era uma pessoa que questionando, assim, falando dessa questão de conflito geracional até. Se existem humanos que não passaram por traumas na infância, assim, que tiveram pais saudáveis, não tóxicos. Onde vocês estão? Como vocês são, né? O que deu? O que comem, como vivem. Não, e no que vocês se transformaram? Porque é isso que as pessoas querem saber. E realmente é uma questão, porque assim, tudo que é demais enfada, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, ser muito pressionado, passar por diversas dificuldades na vida, não é bom, não é. Mas a gente precisa passar por algumas coisas para amadurecer. E aí, Sim. Como fica se você não passou por nada? Eu não sei também. É muito complexo. É bem complexo. E assim, a gente tem que fazer uma leve ressalva aqui, né? Para quem é mãe e tá ouvindo a gente. A gente não é mãe, então a gente tá falando enquanto filhas, né? Eu estou falando enquanto filha, enquanto tia de 11. Sim. Eu falo enquanto filha, mas então assim, eu imagino que deve ser uma luta você criar ali um filho e não querer que ele sofra mais. E não tem manual. Não tem manual. Como é que você vai... É isso, entendeu? É assim, você quer proteger, mas você sabe que a pessoa também precisa passar. É muito difícil. Muito difícil. É por isso que hoje em dia as pessoas preferem ter gatos, gente. Cachorrinhos, gatos, periquito, papagaio. Meu Deus do céu, que dificuldade. Sim. Um outro ponto que a gente já comentou aqui, mas só para aprofundar, é a Michelle só percebendo esse amor da mãe, tudo o que a mãe fez para ela depois que a mãe, de fato, adoece e depois falece, né? E tem até um momento em que ocorre essa inversão de papéis, né? Então, a Michelle passa a ser a cuidadora, a responsável pela mãe ali, e ela entra em parafuso, assim, porque tem até... Vem a tia... Kay, né? Eu não sei como é que se fala. Eu não sei como é que se fala. Mas vem essa tia que entra na casa, é uma estranha ali, e começa a cuidar da mãe, da Michelle também e tudo. E a Michelle fica meio assim, caraca, mas é meu momento agora de fazer isso, de meio que retribuir o que minha mãe fez pra mim, me carregar 9 meses no útero, lá. Então, essa inversão que acontece quando a mãe descobre o câncer e logo em seguida ela tem muitas caídas, né? Muitas decaídas. A Michelle tenta muito cumprir esse novo papel e também é muito impossibilitada. É isso que eu senti, pelo menos. Um pouco. E tem também a questão, assim, que acho que a gente não detalhou muito isso, sobre a questão da maternidade coreana até. Que a mãe, a Michelle via muito o papel da mãe
a vida da mãe. A vida da mãe era ser mãe. Começa por aí. Sim. Então vamos colocar. Na sociedade coreana de base confucionista, o papel da mulher é ser mãe. Claro, tá mudando hoje em dia, né, gente? Que as coisas vão... Mas assim, em geral, esse é o papel. A mãe, a mulher é a mãe e o pai é o provedor. Que era é o que a Michelle fala até, inclusive, que o pai dela também estava muito confortável na situação dele como provedor. Sim. E a mãe desempenhava o papel dela da melhor forma possível, do que ela, né, achava que valia o esforço dela. E a Michelle super inferiorizava isso, né? Ela achava que a mãe não tinha ambição, que a mãe não tinha vontade própria, que a mãe não queria cultivar nenhuma habilidade, coisas assim, né? Sim. E só depois, quando a mãe adoece, que ela vai começar a ver o valor dessas atividades da pessoa que é mãe, que é do lar, né? Inclusive, isso foi o tema da redação do Enem, né, gente? Sim. Como o trabalho doméstico é invisibilizado. Invisível. É isso aí, gente. Porque realmente é isso. Muita gente enxerga como assim, você é mãe, quis ser mãe, ou então mesmo que não quis, mas acabou nesse papel. E é só isso que você faz da vida. Entende? O só. Não, e tem mais uma coisa. Se essa mãe decide ter um filho e continuar com a vida dela profissional, aí também não é bom. Aí é uma mãe negligente. Exato. Que larga os filhos. Então, nada tá bom, né? Não, nunca nada tá bom. E na Coreia, então, é pior ainda. Nem se cogita, né, ter um filho e continuar trabalhando, pesquisando, enfim. Você tem que se dedicar ao seu filho. Então, as coisas são complicadas, são mais complicadas ainda. Outra questão que aparece muito aqui, e você já tocou um pouco, é a questão desses silêncios, né? Então, a Michelle, ela enxergava a mãe, só foi reconhecer tudo o que a mãe fez por ela muito tempo depois. E nesse meio tempo foram vários não ditos, né? Então, por exemplo, quando a Michelle estava adolescente, era uma brigando com a outra, mas tipo, conversem, expõem realmente assim o que tá aí dentro, sabe? Então ficavam vários não ditos que eu percebo que é algo muito comum nas famílias coreanas, assim, pelos produtos audiovisuais que a gente consome, né? Tem, por exemplo, na Punomá, que a gente viu. Tem também aqueles 2 curtas, né? O Jib e o Uri, que também falam de... São só mães, é mãe e filha, ambos. Também tem muito silêncio, tem muito não dito ali, uma coisa meio subentendida, não se revela tudo. E eu acho que isso impacta muito a forma como essas relações são construídas. Então, a meu ver, esses silêncios provocaram o que a Michelle vai sentir depois, que é essa culpa, é esse fracasso que ela sente, é uma espécie de traição se ela continuar a vida. Claro que tem a parte do luto em si, né? Mas eu acho que esses silêncios e essas questões que ficam lá meio que coaguladas e tudo, acho que ressoam muito depois no que ela vai sentir, né? E isso é quando ela começa a reconstruir, né, a mãe. Porque aí também entra um pouco também naquilo que a gente viu para quem leu Por Favor, Cuide de Mamãe, isso também acontece. Nossa. É quando os filhos descobrem que a mãe é uma pessoa. A mãe não é só uma mãe, entendeu? E aí é quando ela começa a se colocar nesse lugar e ver que as atitudes da mãe tinham um porquê. Entendeu? Sim. Tinha toda uma questão ali cultural, a questão da mãe querer meio que forçar nela, né, uma feminilidade, a questão da mãe projetar nela os desejos da carreira acadêmica, né? Porque isso é uma questão cultural coreana. Isso é uma questão, assim, os pais... para quem assistiu também Sky Castle, ou agora, mais recentemente, esse ano, o Intensivão do Amor. A gente viu a cultura das Hagwons, né? Que são os cursinhos. A Michelle, ela odiava, porque ela falava, enquanto as minhas amigas estão no parque, estão ouvindo música, estão se divertindo, eu tô no cursinho. Sim. Sabe? Só minha mãe me obriga. Entendeu? E aí, quando depois ela vai descobrindo essa mãe como uma pessoa, e ela vê, nossa, tudo isso é cultural. E eu virava as costas e me enraivecia achando que ela fazia isso, sei lá, pra me castigar. Entendeu? E não era um castigo. Sim, é verdade. Nossa, você tocou nesse assunto que é muito importante, né? Esse amor que, então, ele tá tanto ali nos seus cuidados, né, domésticos,
quanto também para o seu futuro. Tem as Hagwons, tem... eu sei que a gente, escutando o Kyopocast, né? Alex volta e meia fala das Hangul Hakyo, né? Que todo sábado eles tinham que ir, né? Quem é Kyopo tem que ir. Então, tipo, os pais, eles querem... no fundo, é uma coisa... Eles pensam que é algo bom, né? Mas talvez não conversar com os filhos sobre... E talvez ver que talvez não seja o melhor momento, possa deixar aí algumas feridinhas, né? No futuro. Sim. Ai, complicado, viu? Complicado. Mas ao mesmo tempo que deixa essas feridinhas no futuro, a gente consegue ver, até mesmo que você falou do Kyopocast, várias das pessoas que participaram já falaram sobre essa questão de como se tinha essa revolta na infância, na adolescência, e como agora, na fase adulta, está tentando resgatar isso. Sim. Como parte da sua identidade. Até mesmo a questão de aprender a língua coreana, isso. Né? Que também é uma coisa que a própria Michelle se arrepende, né? Então, assim, aí a gente entra até no próximo tópico que a gente ia falar, que é sobre identidade, né? Exato. Que é você querer tanto se inserir na cultura em que você tá no momento, né? Os Kyopos, no caso, que você renega a sua origem. E você não quer saber de nada que é coreano, nada que é da Ásia, sabe? Sim. E depois você percebe a falta que isso faz, porque isso é você também. Sim. Né? A Michelle passa muito por isso, né? Ela fica nesse meio que um entre-lugar ali, né? Ela não é nem americana, também não é coreana, ela fica ali no meio. Tem uma hora que ela fala que ela, na escola nos Estados Unidos, é asiática. Aí quando ela vai pra Seul, que ela se sente um pouco mais assim, mas ela só assim é entendida como coreana lá quando ela tá com a mãe. Porque quando ela tá sozinha, acham que ela é caucasiana, que ela é branca. Então ela fica... É muito difícil, a gente já falou disso outras vezes aqui. Esse entre-lugar, essa questão da identidade que não é muito certa. E não tem que ser certa também, não tem que ser tipo, eu sou isso, né? A gente vai sempre mudando. Tá sempre em construção, né? Exato. Eu queria fazer uma outra referência. Tem um filme que eu assisti que acho que não tem em português a tradução, mas é Rice Boy Sleeps. Depois a gente coloca na descrição. Que também fala sobre birracialidade, etc. E o personagem, ele é um adolescente muito revoltado, revoltadíssimo, renegando aí as raízes coreanas, obviamente. E aí ele consegue se reencontrar quando ele vai visitar os avós paternos, que são coreanos. Não, minto, ele não é birracial. Ambos os pais são coreanos, mas eles moram no Canadá. Então ele tenta ali apagar essas raízes. E aí, quando ele volta para a Coreia e visita os avós que acho que ele nunca tinha conhecido, a felicidade que aquele garoto tem, porque ele consegue ressignificar muito as coisas que ele não entendia estando no Canadá. E ele vai gradativamente se aproximando da mãe novamente. Então, eu acho que é muito similar ao movimento que a Michelle faz quando eles vão lá para a Coreia algumas vezes. E ela consegue entender um pouco quem é essa mãe, além de ser mãe, né? É uma mulher, é um ser humano, tem uma história de muita luta, de imigração, né? E acho que também entra nessa questão do conflito geracional entre elas, né? Porque a Michelle, ela já nasceu... Bom, as memórias dela são nos Estados Unidos. Realidade tal. A mãe foi uma imigrante. Então, o quanto que essa mulher deve ter sofrido... Acho que ela não falava direito a língua também, inglesa, né? E tem até um momento... que agora eu não me lembro se é quando a mãe já tinha falecido ou não, mas que a Michelle, ela coloca... Porque a mãe sempre fala para ela assim, guarde suas lágrimas para quando a sua mãe morrer, assim, preserve-se, guarde suas lágrimas. E aí ela ficava revoltada com isso, ficava, putz, por que ela tá falando chorar? Isso? Que saco! E aí depois ela foi ver que isso a mãe ouvia da avó também. Então isso foi passando. Então, ela começa a entender esse lado, assim, a história dessa mãe, dessa mulher que também teve que segurar muita coisa. Também teve que lutar por muitas questões para se impor, né? Até também quando ela visitava Seul, né, com a mãe, né?
elas iam na casa da avó e tudo, ver as tias. E a gente vê essa questão da barreira linguística, né? Como um fator aí de distanciamento, né? Que ela fazia parte da família, mas ela não conseguia compreender. Ela não conseguia, vamos dizer assim, absorver os ensinamentos da avó. Ela tinha até medo da avó, né? É que ela fazia uma... Qual era o nome dessa brincadeira? Eu não lembro. Eu esqueci, eu não anotei. Mas isso eu nunca tinha ouvido falar. Isso foi uma novidade aqui nesse livro. Sim. Eu achei muito curioso. Mas essa brincadeira que a avó fazia com ela, né? E ela ficava com medo. Ela falava, nossa, essa senhora aí é maluca, tá? Sai, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela observava o carinho entre a mãe e a avó, sem entender nada, porque elas conversavam tudo em coreano, ela entendia muito pouco. Mas ela via, né, essas relações de carinho. E também acho que uma coisa que era muito marcante para ela era também a afetividade em torno da comida, né? Enquanto Sim. elas partilhavam, tudo era bem bonito, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela ficava nessa questão, né, de quem sou eu aqui, né? Porque, como a gente falou, o primo, ela convivia bastante com o primo nessas visitas aí. E passeava por Seul e tudo. Mas, assim, ela era a pessoa diferente. Ela era estrangeira, né? Sim. Então, assim, era bem complicado. E aí você vê também como ela, na adolescência, tinha as questões dela com beleza, né? Porque ela se sentia feia nos Estados Unidos. E na Coreia ela era linda. Porque na Coreia ela tinha uns traços diferentes, ela tinha o nariz, né? Mais caucasiano, sim. a coisa assim. A pele também, né? Pele. Ela fala da pele branca, né? Que não sei então, que... E aí você vê, assim, também uma coisa muito interessante a gente pensar em como a beleza é relativa, né? E aí as pessoas ficam tentando se forçar a entrar em moldes e só sofrem, né? Exato. É verdade. É verdade. E além de... Nossa, ela também se incomodava muito, ela comenta, quando ela estava na Coreia, aí falavam que ela era bonita e por isso ela era comportada e obediente. Ela falava, gente, essa espécie de aprovação estética e moral é absurda, sabe? Então, também a beleza atrelada ao comportamento. Nossa, e você falou agora, eu lembrei também que ela viu na Coreia como a beleza abria portas. Exato. Que as pessoas achavam, ai, você é linda, linda, e davam coisas pra ela na rua e coisas assim. E, gente, isso é muito real, sabe? Isso é uma coisa absurda e assustadora. Absurda. Até quem não famosa, assim, até gente comum passa por isso. A gente, pra quem assistiu também, eu tô dando muitas referências a dramas coreanos hoje. A gente tá. Pra quem assistiu My ID is Gamna Beauty. O personagem do Chang-woo, né? Ele sempre foi bonito e ele era meio que revoltadinho da vida, né? Porque ele não precisa fazer nada, ele só precisa existir, que as pessoas estendem tapete vermelho pra ele, fazem tudo. Até pra conseguir emprego pra ele é mais fácil, entendeu? E a gente vê, por outro lado, a protagonista, que era feia, vamos dizer assim, né? E fez plástica, e aí a vida dela mudou. Isso. Então, assim, realmente, isso a Michelle colocou aqui no livro. E é uma questão assustadora da sociedade coreana. E isso ainda... perdura até hoje em dia. E é muito complicado. Acho que o Nick também falou no episódio dele, não sei se você lembra. Lembro. Sobre um amigo dele ter falado que os coreanos são manequins. Nossa, gente, essa imagem foi muito forte. Não é? Não, porque primeiro ele falou que eles eram robôs. Aí passaram uns anos, ele falou, não. Robôs não. É manequim mesmo. Então, menina, e eu fiquei, gente, pesado. Eu achei muito pesado. E, assim, tem vários dramas que trazem isso, né? A questão dessa beleza muito atrelada ao seu desempenho. E que entra aí no que a gente tá falando, que é muito relativo, né? Então, a beleza lá é desse jeito. Aqui é de outro. E impacta muito, né? Em como a gente se percebe enquanto indivíduos, né? Ainda nesse ponto da identidade, é interessante que ela também coloque essa parte, eu me identifiquei muito, foi ela falando que ela só se entende como Michelle pelo olhar da mãe. Olha. Então, assim, a mãe foi tão presente na vida dela e ali em colocar suas opiniões, né, seus padrõezinhos, que ela, quando ela não tem mais a mãe, ela fica assim, caraca, e agora? O que eu sou? Né? Tem até um trecho, será que eu marquei esse trecho? Eu botei a página, deixa eu ver. Tem um trecho que ela retoma Ai, sim. Ai, que bom. Eu marquei. É esse aqui, ó. Isso quando a mãe já está falecida, né? Já não tá mais com ela. Ela bota assim. Ela, a mãe,
Era minha defensora, era meu arquivo. Tinha tomado o maior cuidado em preservar a evidência de minha existência e crescimento, me capturando em imagens, guardando todos os meus documentos e pertences. Tinha todo o conhecimento meu... todo o conhecimento do meu ser memorializado. Ela observou-me com interesse sem paralelo, com uma dedicação inesgotável. O conhecimento não foi registrado, que não foi registrado, morreu com ela. Só sobraram documentos e minhas lembranças. E aí ela fala, e agora cabia a mim entender a mim mesma, auxiliada pelos sinais que ela deixou para trás. Como era cíclico e estranho para uma filha retraçar a imagem da mãe. Então, assim, a gente já entra, talvez, nesse outro ponto do luto, um pouco, que é ela assim, caraca, agora que eu não tenho mais a minha referência e tudo que eu usava para me definir ou morreu com a minha mãe, ou tá aqui nessas fotos e tudo, o que eu faço? Isso me fez pensar na questão de como é forte a imagem hoje em dia. Porque, por exemplo, ela só sentia que era alguém pelos olhos da mãe. Então, ou seja, a imagem que a mãe tinha dela e que a mãe projetava para o mundo. Sim. Ao mesmo tempo que ela quer resgatar isso nas fotografias, a imagem novamente. E que ela quer recriar a imagem da mãe. Ela quer reconstruir isso. E sabe que isso me fez lembrar também? É uma frase do Bauman, que fala que antigamente era penso, logo existo. E hoje é sou visto, logo existo. Perfeito. E aí a gente vai parar também nessa questão da superexposição hoje, né? Porque hoje é isso. Como ela fala, se eu não tô vendo, se eu não... não existe. Uhum. Sabe? Não é palpável. E também acho que é por isso que muito hoje em dia as pessoas têm esse fascínio, essa obsessão por compartilhar a vida na internet e fotografar tudo, gravar tudo. Porque senão parece que você não tá existindo. Isso. Você só se entende enquanto sujeito quando tem o outro ali projetando. E olha, eu tô rindo porque hoje é segunda-feira e depois daqui vai ter lá o evento da habilitação do coreano e eu vou ler um poema que fala justamente disso. Porque é aquele poema Flor, Côte, né? Que, inclusive, tá no nosso marca-página. Que, basicamente, eu vou só resumir, ele fala que a gente só ganha uma vida significativa quando a gente recebe um nome, quando a gente é nomeado e reconhecido pelo olhar do outro. E isso, gente, aqui, ó, o poema é, acho que da década de 50. E até hoje, isso tá presente e com as redes sociais parece que tá ainda, assim... escancarado, exacerbado. Então, você vê como... Nossa, hoje a gente tá linkando aqui muitas coisas, viu? Esse livro provoca... Gravar de manhã, a mente fica... Pois é, o café ali já tá atuando. Enfim, fica então mais uma dica de um poema, né? Sim, tem tudo a ver. Não é? Entrando, então, em um dos últimos temas, que é o luto. Não sei se você tem alguma coisa para falar antes, mas... vou entrando no luto, que tem também a ver com essa identidade que ela vai meio que perdendo e tendo que ressignificar depois da morte da mãe. Como a gente falou aqui, quando a mãe falece, ela sente muito essa culpa pela morte. Ela se culpa por não ter cuidado da mãe o suficiente, sente uma espécie de fracasso que é muito forte. Acho que o pai também passa por isso, mas ela, evidentemente, sente isso com muita mais força. E também ela sente uma espécie de traição, pelo que eu percebi. Não, minto. É um medo de estar traindo a mãe se ela continuar a vida. Não sei se você percebeu isso também. Então, tipo, ela fala, cara, agora que minha mãe morreu, eu não posso mais viajar com meu marido, eu não posso sorrir, eu não posso fazer nada. Eu tenho que viver aquele luto. Acho que é natural, um pouco. Mas acho que o dela foi intenso. Ela até fala em um momento que parece que era o momento em que elas iriam se reconectar. Aí que tá. Sabe, porque pra mim parece que foi por causa da questão da culpa. Porque assim, se eu não... digamos, eu não fui uma boa filha, eu não dei o orgulho, eu não dei a alegria que ela queria. Então eu não posso agora ser essa pessoa, entendeu? Que vai se dar bem na vida. Que vai viver, que vai ser alegre. Porque ela não tá aqui pra ver. Sim. Então, assim, durante um tempo, ela ficou nesse ponto, assim, de... não quero fazer nada, porque... realmente, vou estar traindo a memória dela. Sim. Porque eu não fiz enquanto ela estava viva, Sim. não, sabe? Verdade.
É verdade. E acho que esse fracasso também está muito relacionado a essa ideia que ela teve, assim, putz, a gente teve a infância, né? A infância dela também foi muito... Acho que foi feliz, assim, ela era criança também e tal e tal. Aí na adolescência que foi o período punk, né? Que foi muito conturbado, elas se afastaram. A Michelle, ela vai estudar em outra cidade, do outro lado dos Estados Unidos. Então elas ficam muito tempo distantes. E aí parece que a doença reaproxima elas duas, meio que a força, né? E aí a Michelle sente que é esse momento em que elas vão poder, de fato, se entender de novo, tirar ali aquelas nhaquinhas que elas estavam sentindo. E aí eu acho que quando a morte vem e interrompe isso, a Michelle sente o impacto. Então aí vem essa culpa que você falou, vem esse fracasso, essa espécie de traição que ela sente. Isso fica muito forte. Acho que também a gente tem que só relembrar um pouquinho que como você falou, a questão dela desde a infância, né? Ela teve uma infância feliz, mas vamos dizer assim, tinha todas essas cobranças por parte da mãe. Por parte do pai, já não tinha quase nada de cobrança, porque o pai, ele é ali um cara que veio de uma família, vamos dizer, desestruturada, né? Sim. Que pra ele era um sobrevivente, o que ele tava vivendo tava ótimo, entendeu? Porque o pai dela era ex-adicto, né? Inclusive. E então, assim, tudo que ele vivia era assim, tô melhor do que eu tava, então tá tudo ótimo. E ele meio que ficava nesse lugar distante de deixar ela com a mãe se resolverem. Sim. E quando não se resolviam, a única coisa que ele fazia era poupar a mãe de se estressar, né? Tanto que quando a mãe fica doente, ele reluta, né? Em permitir que a Michelle venha pra cuidar dela. Porque ele fala, vocês só vão brigar. A sua mãe tem medo, porque vocês vão brigar, né? Melhor não, deixa comigo. E aí ela insiste, né? Em vir e ficar e ser presente. Mas tem toda essa questão. E aí a gente vê também... nesse ponto, como a doença abala toda a estrutura familiar, né? Sim. Porque você coloca as pessoas ali junto. É que nem... Acho que a gente viveu um pouco isso na pandemia, né? Você coloca todo mundo junto, você vive esse momento de tensão. E a questão do cuidado, cada um tem a sua forma, que acha que é melhor pro outro. E nem sempre consegue entrar no acordo, principalmente numa família onde existem muitos silêncios, onde não tem essa troca, né? Porque é muito esse o problema, de você não saber até onde você tá incomodando, porque ninguém falou. Então, assim, as brigas que elas tinham na adolescência, a mãe não falava, a mãe só impunha. Total. E do outro lado, a Michelle se revoltava. Sim. Né? Não tem... Acho que, nossa, teve uma cena fortíssima que elas começam a brigar e caem no chão. Foi a cena mais forte, assim, de briga delas. E eu fiquei assim, cara, conversem, falem. Essa cena é fortíssima. Não é? Inclusive, nessa cena, a mãe fica muito enfurecida e acaba até soltando lá a questão do aborto. E que nesse momento, quando ela joga isso pra Michelle, é um momento de extravasar a raiva. E a Michelle entende de um jeito. Inclusive, isso acaba sendo também um estupim, assim, pra ela falar, não, vou sair de casa, preciso de distância. Sim. E só lá no futuro que ela vai descobrir o porquê desse aborto. Que não tinha nada a ver com... Não quero ter outro filho porque você é um inferno na minha vida. Não era isso. Sim. Né? Mas naquele momento dessa briga, foi o que pareceu. É muito triste a gente ver como nesses momentos, né, que você deixa... Quando você deixa de conversar, quando você deixa de ter o diálogo, aí você acaba caminhando para esse ponto da explosão. E nunca é bom. Porque no ponto da explosão, ninguém vai se tratar com carinho, ninguém vai se respeitar. Todo mundo vai falar besteira e vai se ofender. E as coisas vão ser entendidas errado e só vai piorar. Sim. E às vezes as coisas podem ser percebidas de uma forma exagerada, porque a pessoa foi acumulando aquilo. Então a mãe, ela guarda muitas coisas com ela, tem aqueles 10% que ela fala, né, que é pra guardar. Ela deve guardar muito mais do que isso. Então nesse momento ela extravasa, assim, e a Michelle realmente recebe de uma forma muito mal, assim, pra ela, né? Bom... Mas isso daí foi quando elas estavam, né, ainda ali, a adolescência da Michelle e tudo. Depois a Michelle, ela se muda, estuda vários anos fora e tudo. E só volta, então, para poder cuidar da mãe e meio que retraçar com a mãe essas memórias. Meio que ressignificando ali, né, com as minhoquinhas que ela tá na cabeça, as dúvidas e tudo. Aí você imagina também como foi difícil essa reaproximação no momento de doença. Porque a doença deixa a pessoa muito vulnerável. E é tudo que a mãe da Michelle não queria ser. Ela queria ser essa força,
essa fortaleza mesmo, Sim. sabe? Eu sou a mãe, eu tenho que aguentar tudo por você e você não vai aguentar nada. Tanto que até a Michelle fala, né? Que até o final, a mãe consolava ela. Até ali na beira da morte, a mãe não arredava. Então, você imagina, no momento de debilidade, você fica dependente. E aí você inverteu o papel. A filha tem que cuidar da mãe. E a mãe tinha vergonha, né? De tudo. É até nesse momento que a gente tem o terceiro elemento que entra, né? Que entra essa vamos dizer, tia, né? Na verdade, não era tia, ela era uma amiga da mãe do tempo que a mãe morou um tempinho no Japão. Que era também uma coreana migrante. E aí ela traz essa cuidadora. Muito por isso também, eu acho. Porque ela tinha essa ressalva de não querer mostrar toda essa vulnerabilidade para a filha. E talvez até para o marido. Sim, né? Sim, é verdade. Então, e a amiga ia entender, né? Alguns pontos culturais. Os pontos culturais, e também você se sente livre, não é nem só a questão da cultural. Aí eu falo também de um lugar, assim, de quem acompanha muito pessoas que têm essas questões, né, de dependência e que necessita de auxílio. E muitas vezes é melhor que seja um cuidador externo e não um familiar. Porque o familiar tem isso, o familiar ele quer dar o melhor dele, ele quer ajudar, mas às vezes até o que ele pensa que ele está ajudando, não está ajudando, sabe? É o excesso. Como a mãe fazia, a mãe não tinha o excesso, Sim. porque estava cuidando dela. Muitas vezes o familiar, quando vai cuidar de um doente, também tem o excesso. Então, às vezes, uma pessoa de fora consegue ver melhor e até seguir melhor as diretrizes médicas, coisas assim, entendeu? E coisas que, claro que isso tudo tem um limite. E aí é onde a gente entra nesse problema. Porque, realmente, a Kai aqui passou dos limites, né? Porque você tem que cuidar, você sabe o que é... Vamos dizer, você sabe o que é melhor... Mas você tem que ouvir o familiar também. E você tem que dar o momento do familiar com o doente. Exato. Eu até peguei um trecho em que a Kai, aí eu não sei, ela impede que a Michelle cozinhe, né, pra mãe. E a Michelle fala assim, cara, eu quero falar pra ela que isso é muito importante pra mim, mas como eu tô sendo meio que grata por ela estar aqui ajudando. Então, ela é negado a ela esse espaço de tentar se reconectar com a mãe pela comida. Então, outra quebra aí que vai ressoar lá na culpa que ela sente depois da morte da mãe. E aí tem até depois a cena em que ela faz, de fato, aquele mingau de pinhão. Aí ela fala, putz, agora eu tô reconquistando o que me foi negado lá atrás. E aí, quando ela come, é muito linda essa cena. Ela come aquele mingau que é muito nutritivo, né? Era muito importante para a mãe. Quando ela come, parece que tem uma fusão delas duas. Ela come e sente como se o alimento estivesse entrando na boca da mãe. Então elas viram uma coisa só. É muito lindo. E aí você pensa que isso poderia ter acontecido quando a mãe estava viva. Nossa, sabe? Eu fiquei muito chateada nessas partes. Não, a gente fica realmente, porque é o que a gente estava falando, essa questão dessa linha tênue, né? De até onde vai o seu desejo de ajudar e até onde você se intromete, você se torna uma barreira. E realmente, em alguns momentos, a moça se tornou mesmo uma barreira. Principalmente entre mãe e filha, né? Com o marido até que nem tanto. E aí, de novo, nesse momento, a gente vê a questão da barreira linguística, né? Como a mãe se sentia confortável em conversar com a amiga, porque conversava em coreano. Ai, gente. E a filha ficava ali se sentindo um peixe fora d'água, né? Assim, totalmente... por fora do que estava acontecendo. E é bem complicado, porque realmente esses momentos, assim, eram os momentos, querendo ou não, de despedida, né? Porque eles já tinham colocado na cabeça deles que esse era o fim, né? Inclusive, tem uma parte que a Michelle fala, né? Que será que aquilo ainda era viver, né? Porque do jeito que ela estava. Verdade. Né? E ela, porque a mãe, que era uma pessoa super vaidosa, não podia mais olhar no espelho, porque se perde tudo, né? Essa é a grande questão, né? Que o ser humano, quando ele cai doente, todo mundo é igual, né? Não existe mais vergonha, não existe mais pudor, não existe mais nada. É só você ali, com tudo que o seu corpo vai manifestar. Sim. É verdade. Essa parte eu tinha me esquecido, que a Michelle comenta que ela e a mãe, as duas pensavam muito igual, que você ficar em um estado vegetativo era pior
coisa, assim. Era melhor você morrer mesmo. E aí, mas aí quando de fato estava acontecendo com ela, era muito difícil para ela entender isso, né? E a mãe, né, a gente já falou, era super vaidosa, né? Então tem uma cena em que ela tem que raspar a cabeça. Gente, putz, grila. Aquilo foi uma facada, assim, pelo que ela descreve, foi uma facada naquela vaidade dela, né? A maquiagem, as joias. E aí a gente entra num outro ponto de intromissão. Porque a amiga raspa a cabeça também. Então você... É muito complicado isso. A Michelle coloca em vários pontos isso. Não só com a questão da Kai, mas também do pai. De como, nesse momento de doença, ou até também depois do luto, essa competição que parece que existe e quem tá sofrendo mais. Ai, meu Deus, isso é horrível. Isso é real, infelizmente. Mas isso é muito real, sabe? E assim, falando agora do lado da pessoa que também já viveu isso. É horrível, porque você não concorda, você acha feio, mas você vai falar o quê também, sabe? Porque... É um momento tão frágil ali, né? Você fala, deixa a pessoa, tá sofrendo mais que eu, tá bom. Entendeu? Sabe? Por aí. E existe muito isso, sabe? Eu não sei nem dizer se a gente tem noção, porque também a gente não tá do outro lado. Vai ver a pessoa realmente sentiu, a pessoa... Tem gente que extravasa de outra forma, né? Até outra coisa que a Michelle coloca também depois da perda, que também ela tem uma relação conturbada com o pai, né? E aí, assim, ela também sentia... Isso também era uma questão. A mãe era o elo que ligava a família, né? Ela sabe que depois que a mãe se for, como é que vai ser essa relação dela com o pai? Né? Preocupava muito ela isso, né? É verdade. E ela fala também nesse ponto até da questão da competição, aí do luto, quem sofre mais. Que todo ano o pai posta as coisas no Facebook... E, ai, meu Deus. Isso é terrível. Sabe? Isso acontece, assim. É bem chato. E poucas pessoas têm coragem de falar, como a Michelle colocou aqui no livro. Sim, é verdade. É verdade. E acho que entrando nessa parte do luto e como ela conseguiu ressignificar esse luto, acho que entra então a arte aí, né? A música, como a gente já falou, né? Que ela começa a compor e tudo. Ela já compunha, né? Mas aí ela faz esse álbum, a banda se junta, né? Então acho que foi uma forma dela extravasar todos esses sentimentos ruins que ficaram com ela. E esse lado que ela não concorda, dessa competição, quem sofre mais e tudo. E a gente vê como que a arte, né? A música para ela teve esse papel muito forte, né? Sim. A outra questão também de enquanto cuidado da mãe durante o tratamento... e que a gente retoma aí também a questão cultural coreana, é que a própria Michelle sentiu que esse era o momento dela se redimir como filha. Que era o momento dela mostrar a piedade filial, que é o que é um dos pilares do confucionismo. Aí ele de novo, gente. Entendeu? Ela falava, não, agora que a minha mãe tá doente, eu vou aqui servir ela e vou fazer tudo que eu não fiz a vida inteira. Sim. Sabe? E aí teve todos esses percalços aí, né, com os outros cuidadores e também com o pai. Mas por fim, eu acho que ela que nunca consegue, porque nunca vai ser o suficiente, né? Você sempre acha que dá pra ficar um pouquinho mais, que podia ter vivido um dia a mais, que tudo podia um pouquinho a mais, né? Mas assim, eu acho que de um modo geral, ela conseguiu ter essa reaproximação, fortalecer os laços com a mãe, antes da mãe falecer. Sim. E isso se refletiu depois na música. Que pra mim, inclusive... Pra mim, foi a maior forma de piedade filial que ela apresentou, entendeu? Foi depois que a mãe morreu, ela... É o respeito ao ancestral, sabe? Sim. É essa devoção. Isso tá na música dela, isso tá nesse livro. E acho que até a cena final, né? Que ela coloca aqui, ela tá entrando em um show, aí ela fala, eu vou abrir a boca e vou deixar a voz da minha mãe falar, cantar. Então acho que é isso mesmo que você falou, é uma homenagem. Uma baita homenagem. E é interessante também, é meio irônico talvez, eu não sei, que a mãe criticava muito esse lado dela artístico. E agora ela conseguiu ressignificar isso de uma forma que acho que a mãe ia ficar bem orgulhosa dela, né? Acho que ela pensa, sente isso também quando ela coloca nessas páginas finais. Talvez até porque também, digamos assim, ela cursou literatura, né? E não era o desejo da mãe, né? A mãe queria, sei lá, alguma coisa assim que fosse extraordinária. Porque literatura, gente, vai ser pobre. E o que a Michelle tem aqui? Um livro maravilhoso.
sabe? Letras de músicas incríveis. Então, assim, querendo ou não, ela alcançou o sucesso na carreira dela também, de formação. Muito. Sabe? Então, assim, mostra que o esforço que a mãe teve não foi em vão, apesar da mãe ter achado que não estava caminhando para onde ela queria. A versão perfeita para ela, né? Não era a versão perfeita para ela, mas era a versão perfeita, o melhor que a Michelle podia ser. Sim. Entendeu? Sim. Então, acho que ela conseguiu. Ela teve êxito, assim, nesse final. Eu acho muito interessante e até na questão da fama, né? Da música como essa reconexão com a mãe, da música como a forma de expressar, né, os sentimentos dela. A gente vê também um pouco da mãe, porque quando ela começa a resgatar a mãe, ela descobre que a mãe pintava. Sim. E a mãe tinha também essa questão artística. Imagina. Só que a mãe não queria, digamos assim, alimentar isso. A mãe queria alimentar a maternidade. Entendeu? Para ela, essa era a prioridade. Enquanto para Michelle a prioridade é a arte. Tanto que até, inclusive, essa questão da fama virou uma contradição, né? Porque ela acabou alcançando a fama com o álbum que fala do luto. Então, assim, ela sabe que ao mesmo tempo que ela tá orgulhosa de ter feito algo, com a mãe aqui, isso não teria existido. Sim. É um paradoxo, né? É um paradoxo. É uma coisa maluca. Mas eu não senti que no livro ela se sentiu culpada com isso. Eu não sei se você pegou isso. Eu não senti que ela ficou culpada. Não, ela não sente culpada, porque é o que eu falei. Eu acho que ela sente que isso é uma homenagem. Mas ela... Mas é um paradoxo, sim. Ela percebe a contradição que entendeu? Você tá... eu alcancei o sucesso que a minha mãe tanto queria. Por que ela não está mais aqui? Entendeu? Nossa, É complicado. Inclusive porque, se a gente pensar, a mãe dela... uma das vezes que ela foi pra Seul... Ela teve um scouter, né, na rua, que viu ela e falou: você é linda, tal, vamos ser do K-pop. E a mãe dela não deixou, né? Sim. Porque isso daí também até entra uma criticazinha aí, né? A indústria do entretenimento coreana. Porque ela fala: você não vai ser bonequinha de ninguém. Não é isso que ela fala? Exatamente essa palavra. Que você não vai ser bonequinha de ninguém. Porque você não conseguiria viver isso que se vive aqui na indústria coreana, né? Porque aí a mãe dela enxerga ela, algo que nem ela enxergava, entendeu? Olha aí. A mãe dela enxerga que você tem a vivência, né, a sua cultura, que não vai te deixar ouvir tudo isso e seguir tudo isso aqui quietinha, assim, como um manequim. Você não vai ser a bonequinha deles, entendeu? E aí ela até fala que a mãe dela salvou ela disso. Você vê, então, a mãe, ela queria o melhor dela e conhecia ela muito bem, né? Como mãe. E é uma baita crítica aí, né? A indústria do entretenimento e do K-pop, assim, de modo geral. Você ser o manequim, né? Novamente, aí essa imagem fortíssima. Ela fala bem assim, a minha mãe me salvou de... Ai, como é que é? Eu pensei que eu tinha marcado isso, eu não marquei, aqui. Não. Mas ela fala exatamente que a mãe dela salvou ela, porque ela não queria, tipo, se tornar, né, mais um item, né, na vitrine, né? Essa coisa. Ai, gente, que a vida a mãe dela fala que a vida no entretenimento coreano é uma vida de solidão e austeridade. E que ela não iria conseguir viver com isso, né? Exatamente porque a mãe enxerga, né, esse gênio forte que ela tem. Já. E muito disso ela consegue colocar, extravasar isso na arte dela. E até que você falou que ela não se sentia culpada pelo álbum. Não pelo álbum, mas eu não sei se você lembra de um trecho bem no finalzinho, quando eles vão viajar pra Coreia. Que ela quer filmar tudo e pensa em fazer um documentário. E aí, no momento seguinte, ela vem... Nossa, o que eu tô fazendo? Eu tô querendo cooptar esse momento de fragilidade e transformar isso em arte, né? E não era não era o que chamava ela pra fazer, né? Eu sinto que a música foi um escape pra ela, foi uma forma dela canalizar isso tudo. Então, teve um significado pra ela. Acho que o documentário seria mais essa forma de... Ela estava pensando com uma cabeça mesmo, assim, de criar arte, né? Nesse instante. Isso é um negócio complicado que me fez lembrar também... Acho que a gente comentou... A Luara comentou no grupo. No grupo não, num dos últimos encontros. Quando a gente estuda literatura, que a gente não consegue mais ler sem pensar em tudo que foi vem, do inverno, né? de Sokcho que a gente... Foi. E nesse momento eu lembrei disso também. Eu falei, nossa, pior que cara. De tanto que ela tava ali com a cabeça em arte, em criar, que naquele momento ela ficou... Ai, nossa, isso aqui podia, sabe, virar alguma coisa. E é também complicado lidar com isso, né? Sim.
até que ponto você pode levar aquilo para sua arte ou pensar naquilo como uma coisa que depois você vai monetizar, sabe? Mas eu acho que, no geral, ela se sentiu satisfeita com o livro, com o álbum e respeitou. Não é uma coisa assim sensacionalista. Isso. Eu acho que talvez, assim, o documentário, ela logo percebeu que não ia dar certo porque não era algo que chamava ela pra fazer. Eu acho que a música foi o caminho mais que condizia com ela, sabe? E realmente, as músicas, a gente percebe muito isso, né? Esse álbum, então, é recheado dessas memórias dela e são músicas muito boas, assim. São músicas que tocam a gente realmente. Então, acho que ela fez um bom trabalho, assim. Ela teve muito êxito nesse sentido. E eu acho que ela sente também que ela fez esse bom trabalho quando o ápice é quando ela vai fazer o show em Seul, né? Isso. E aí encontra com a tia e conversa com a tia. Inclusive, aí ela tem esse momento também de ver que a mãe também, em algum momento da vida, tinha sido tocada pela música, né? Também tinha esse lado artístico, né? Que ela foi botando ali pro fundo da gaveta. É muito bonito. Eu acho que o livro em si faz a gente chorar muito, Demais. faz a gente pensar em muita coisa. As músicas dela também fazem a gente pensar em muita coisa. E acho que o principal, assim, que ficou pra mim e que já fazia parte também da minha vida, é isso, de você ver que é aquilo, o arrependimento sempre vai vir tarde. Então, tentar fazer hoje tudo que você puder. Sim. Pra que você tenha menos arrependimentos. Porque você vai ter. Isso certo, fato. né? É verdade. Isso é fato, porque é o que eu falei. Você sempre vai achar que você podia ter feito mais. Sabe? E essa coisa que a Michelle... um pouco de sentir que... Por que eu não fui uma boa filha? Por que eu, agora que dei certo, 8 anos depois que eu tava aí batalhando pela música e minha mãe sendo contra, e eu só fui dar certo agora? Por quê? Por quê? Então... eu acho que também, isso também eu sinto. Parece que quando você tem um momento de realização, um momento de sucesso, uma coisa assim, é quando você mais sente a falta. Porque você fala, poxa, a pessoa não tá aqui pra se orgulhar. Sabe? Então, faz o que você puder. Enquanto a pessoa tá viva. Sim, sim. No meu caso, né, a gente tá falando, então, considerações finais, né? O que ressoou pra cada uma. O meu caso, graças, minha mãe ainda está vivíssima. Só que o livro despertou muitos demôniozinhos em mim, assim. Coisas que eu boto lá pro fundo, né, que nunca vai acontecer, que eu vou, né, evitando. Então, ele ressoou muito pra mim dessa forma também. Então, realmente valorizar, fazer esse exercício de valorizar tudo o que já foi feito e tentar... Eu tenho muito isso de querer retribuir. E não é você retribuir, ter essa obrigação de retribuir. É você realmente curtir esse presente, né? E é você fazer o que você consegue, o que dá pra fazer. E não ficar com essa ideia de, ai, meu Deus, eu tinha que ter feito isso. Agora eu tenho essa dívida que não sei o quê. É você curtir esse momento porque é o que você falou. Arrependimento é certo que vem. Mas se você levar o período até lá com leveza, com autenticidade, acho que torna o caminho e depois mais fáceis, né? Eu acho que essa palavra que você usou é uma boa definição, autenticidade. Porque não é você querer agradar os seus pais e dar orgulho pra eles o tempo todo, deixando de ser você. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você precisa pensar em dar essas alegrias enquanto a pessoa tá aqui, sim. Mas você tem que ser autêntico, porque senão você também vai estar sofrendo e no final você vai estar arrependido. Vai vir o mesmo arrependimento. Então, assim, dialogar, sabe? É isso que é o mais importante. Diálogo, gente. Diálogo, pronto. Terapia. Então acho que finalizamos. A gente não chorou, viu? Não, até segurei que a deu emoção. certo. Eu tentei não dar muitos pitacos da minha experiência pessoal pra... Eu também. Aí quando falou aí de demônios, eu fiquei, opa, segura, fião. Gente, eu acho que é principalmente isso, mas eu acho que cada um consegue enxergar que alguma coisinha diferente nesse livro. Vem comentar com a gente, vem falar um pouquinho. Outra coisa também que a gente sempre esquece de falar, mas
Curte o episódio, assiste no YouTube, curte, comenta, isso ajuda bastante a gente. E também ajuda a gente a enriquecer também a nossa visão do livro. Tem chegado alguns comentários, assim, que são ótimos, assim, a gente adora. Críticas construtivas também, a gente gosta bastante, né? Porque a gente tá só começando, a gente quer fazer essas trocas. Exatamente. Então, esse diálogo tem que estar sempre aberto, as portas estão sempre abertas. E aí vocês podem ir comentando o que vocês acharem. Se forem ler, 3 meses depois, comenta lá também, que a gente quer saber. Não é não? Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Isso. Bye, bye. Tchau, tchau.